Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito do recente fato relevante da Cosan envolvendo Cosan e Bradesco. Bradesco adquiriu uma participação em Cosan? Como foi essa operação? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E no dia 23 de dezembro a Cosan publicou esse fato relevante, em que ela informa o seguinte, que ainda no contexto da aquisição de participação acionária na Vale, em continuidade ao fato relevante do dia 7 de outubro, em que a Cosan informa que comprou ali quase 5% da Vale, uma operação bem complexa que vocês já sabem. Tem um vídeo dedicado aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui no card, mas o ponto é que nesse contexto, o Bradesco BBI, que é o braço de investimentos do Bradesco, investiu na Cosan 10 Participações, que é o veículo utilizado pela Cosan para deter a participação da Compass, que é a dona ali da Comgás, a maior empresa de gás natural aqui do país. O Bradesco BBI, então, pagou 4 bilhões de reais, comprando as ações preferenciais da Cosan 10, representando aí, então, 23% do capital social da Cosan 10. Então isso aqui ilustra bem o que o Bradescão fez. Temos aqui, então, a Cosan 10, que investe na Compass. A Cosan 10 detém 88% da Compass. O Bradesco comprou 23,2% da Cosan 10 e a Cosan então ficou com 76,8%. Portanto, o Bradesco não comprou um veículo que detém a totalidade da Compass, mas é uma grande participação, 88%. Nesse sentido, então, o Bradesco comprou quanto da Compass, que é o objetivo do Bradesco BBI? Comprou então 20,4% da Compass, de forma indireta através da Cosan 10, tá? Na mesma data, foi firmado um acordo de acionistas. Para que serve o acordo de acionistas? Serve para você definir ali como vai ser exercido o bloco de controle, como vai ser feita a indicação do conselho de administração, como vai ser exercido o direito de voto no geral, estabelecendo ali as regras de governança na companhia. Afinal, o Bradesco não ia entrar com 4 bilhões de reais para não participar diretamente das decisões da Cosan 10 em relação à Compass. Mas será que essa negociação foi boa para quem? Primeiro vamos lembrar o seguinte, que a Cosan fez isso para sua capitalização para investimento na Vale, ou seja, a Cosan, para diminuir a sua alavancagem, o seu endividamento para a compra da Vale, ela utilizou a venda dessa participação na Compass justamente para ter esse dinheiro para fazer essa operação. Do outro lado, o Bradesco com interesse em investir nesse setor de gás natural. Em termos de preço, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a Comgás, de uma forma bem simplificada, e olhar o seu valor de mercado. O valor de mercado aqui da Comgás é de 16,3 bilhões de reais aproximadamente. 16,3, se a gente aplicar aqui a taxa de 88% da Cosan 10, significa então 14,3 bilhões que a Cosan 10 tem ali da Comgás Compass. O Bradesco adquiriu o quê? 23,2%. Ou seja, o Bradesco aí adquiriu uma participação, considerando hoje o valor de mercado da Comgás, de 3,3 bilhões. É claro que a Compass não se resume exclusivamente a Comgás, que é o veículo de distribuição de gás natural. Tem outras operações como a infraestrutura, e essa aqui é uma parte importante, comercialização e geração térmica a gás e trading de energia elétrica. De qualquer forma, considerando apenas o valor de mercado da Comgás, temos aí 3,3 bilhões. O Bradesco pagou 4 bilhões. Haveria então aqui um ágio na negociação em relação ao valor de mercado? Na minha visão, houve sim, e essa aqui é a magia, digamos assim, de comprar ações na Bolsa de Valores. Porque na Bolsa de Valores você compra a valor de mercado conforme o preço definido pelos investidores, na loucura do seu mercado. E essa volatilidade muitas vezes te dá a oportunidade de comprar ações muito abaixo do seu valor justo. Não é raro a gente ver negociações entre grandes players fora da Bolsa de Valores, em que o adquirente, aquele que está comprando uma empresa ou uma participação acionária, compra por um valor muito superior ao que está sendo negociado na Bolsa de Valores. Isso acontece com certa recorrência, porque ao realizar a negociação extra-bolsa é preciso fazer um valuation que não vai corresponder ao preço que está ali na tela, definido pela lei da oferta e da demanda no momento dos investidores malucos da Bolsa de Valores. Além disso, o Bradesco pagou ali algo em torno de 2,7, 2,8 vezes o EBITDA da Compass. Quase 3 vezes EBITDA. Então, você percebe que o Bradesco não pagou baratinho, pagou algo justo, preço muito próximo do justo. Então, na minha visão, quem se beneficiou dessa operação, ao menos no curto prazo, foi justamente a querida Cosan, que vai poder se capitalizar para realizar esse investimento em Vale, ainda por cima
ganhou um ágio na minha visão. Por outro lado, o Bradesco não realizou esse investimento à toa. Ele acredita no setor e ele agora está num ciclo forte de investimentos. O primeiro exemplo foi essa compra aqui de 4 bilhões. Temos aí o Bradesco respondendo aqui um ofício da CVM, informando aqui que vai aumentar os seus investimentos nos Estados Unidos por meio do Banco Bradesco, que se localiza nos Estados Unidos, o Bradesco Bank, aumentando aí seu investimento lá em quase 4 bilhões de reais, o que representa algo inferior a 1% do patrimônio líquido do banco. Só denotando então que o banco não tem pagado tantos dividendos porque está realizando fortes investimentos. O banco quer crescer. E em relação ao setor de gás natural, em que o Bradesco está apostando, embora o Bradesco ainda não tenha feito maiores declarações a respeito dessa aquisição, a gente vê que é um setor em forte expansão no Brasil. O Brasil que tem uma alta demanda. O Brasil teve uma produção recorde de gás natural no Brasil no ano de 2021. Nesse ano de 2022, em razão do conflito, o gás natural sofreu grande volatilidade. Como a produção caiu no mundo, caiu na Rússia, o gás natural no Brasil pode se valorizar. Então, talvez o Bradesco esteja enxergando uma grande oportunidade aí com o gás natural para o ano de 2023. Compete ainda ressaltar que o BNDES, ele é um veículo de financiamento muito importante aqui no país, dentro do setor de gás natural. Talvez o Bradesco esteja apostando numa maior liberação de recursos do BNDES para o ano de 2023 nesse setor. O próprio BNDES declara que a infraestrutura de gás natural no Brasil ainda é modesta, com apenas 9.400 quilômetros de gasodutos de transporte. E para fins de comparação, nos Estados Unidos são 485 mil quilômetros, é uma diferença absurda. E o BNDES ainda declara que as oportunidades de investimento na expansão de infraestrutura do gás natural no Brasil não diz respeito apenas ao escoamento e o seu transporte, que é algo que demanda muito investimento ainda, mas também aos ramais de distribuição do gás natural no país, que não é tão densa quanto a distribuição de energia elétrica aqui no país. Há ainda necessidade de investimento na infraestrutura de estocagem e ar-condicionamento do gás natural. Temos ainda uma outra grande demanda por gás natural, que é o setor termoelétrico aqui no Brasil. Há ainda o potencial de aumento da demanda da utilização do gás natural como combustível em veículos pesados de transporte, já que o diesel tem ficado muito caro para as empresas e para as pessoas físicas. Então nós temos aí um potencial muito grande do gás natural já reconhecido pelo BNDES, uma demanda muito alta aqui no Brasil. A produção tem crescido de um ano para outro e temos aí o Bradesco enxergando um forte crescimento nesse setor. Afinal, ele não apostaria numa compra com um preço muito próximo do justo e com um ágio na minha visão. Sem falar na relação preço-valor patrimonial dessa compra, que foi de 2,6, 2,7 vezes. Por isso, continue não esperando fortes dividendos em Bradesco. Ele vai continuar remunerando através de baixos dividendos de JCP, bem como bonificações, e utilizar parte dos recursos para fazer investimentos. Lembrando que esse investimento que foi feito é de apenas 1% do patrimônio líquido do Bradesco, assim como o investimento que está sendo feito nos Estados Unidos. Em relação às ações do Bradesco, hoje, cotada as ordinárias, há uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,88. Isso aqui nunca aconteceu. Nem em 2015 a gente verificou um patamar de preços tão baixo em Bradesco, puxando-se anos anteriores, muito menos ainda. Então, o Bradesco ficou muito depreciado pelo último resultado que foi apresentado. É esperado ainda um quarto trimestre ruim para o banco, então pode ser que ele ainda acumule uma queda ainda maior. Por outro lado, gostei dessa aposta do Bradesco no setor de gás natural. Isso foi um dos grandes motivos também que eu me posicionei em Cosan, além do preço. Lembrando que aqui não é recomendação, mas acabei colocando Bradesco na minha carteira por conta da oportunidade. Coloquei menos de 1%. Minha gestão de risco em Bradesco, apenas 2% aproximadamente. Então, caso o Bradesco sofra com o quarto trimestre, havendo mais queda ainda nos preços, pode ser que eu aumente, não pensando em dividendos. Eu falei para vocês que o Bradesco não vai pagar bons dividendos, mas pensando nesse patamar de preços, que pode dar um grande upside quando eventualmente, e se, já que não há como ter certeza, os investimentos de Bradesco derem frutos, ou quando o mercado, então, enxergar valor no Bradesco novamente. O que acaba acontecendo muitas vezes quando ocorre a queda de juros no Brasil, em que os ativos de renda variável acabam se valorizando. E a Cosan, olha aqui, está do lado do Bradesco, porque é uma participação de tamanho muito próximo, por coincidência. Detém aqui 300 ações, a um preço médio de R$ 16,73. Cosan está cotada a R$ 17,29. A Cosan também não vai pagar bons dividendos, né? Principalmente com essa aquisição da Vale, mas é uma empresa que está negociada aqui também. É um indicador preço-valor patrimonial bem
abaixo dos anos anteriores, mas isso aqui é justificado pela queda na sua margem líquida, já que a inflação prejudica algumas das suas controladas, mas é um momento de mercado, é ciclo, e aí não há como o investidor se posicionar nessas empresas no ciclo de alta, quando essas empresas estão se valorizando, crescendo receita e lucros, principalmente lucros. O investidor precisa acumular ações dessas empresas cíclicas no momento de baixa, do contrário ele não consegue comprar barato. Por isso é preciso ter paciência em empresas como esta, são empresas mais arriscadas por isso, até por isso que eu coloquei uma participação pequena, já que hoje estou bastante mais focado na estratégia de dividendos e secundariamente comprando empresas de oportunidade. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas. A última aula foi sobre small caps, falei da Simpar, trago aulas sobre indicadores, PVP, dívida líquida sobre EBITDA, margem líquida e margem financeira, indicador PL, a carteira do 0 ao 100 mil, falei sobre o ROI e várias outras aulas, além de lives exclusivas em que você pode tirar suas dúvidas comigo, além do que você fica atento às minhas movimentações, ao racional das minhas operações. Você pode cancelar a qualquer momento associado Mirai. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você achou dessa operação da Cosan com o Bradesco? Qual dos lados você acredita que teve mais vantagem ou terá mais vantagem nesses próximos meses e anos? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!